Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um território onde as coisas costumam esquentar bastante, né? A confluência entre entretenimento, política e o imenso poder da mídia. Como é que esses mundos colidem e que tipo de ondas isso provoca? Exato. É um campo minado, na verdade. As fronteiras entre, sei lá, opinião pessoal, a sátira, que é típica de muitos programas, e uma possível influência direta no conteúdo que chega pra gente, podem ficar bem nebulosas, sabe? E o nosso foco hoje é justamente um episódio que parece, cristalizar essa tensão toda. Vamos fazer uma exploração detalhada de um segmento do programa The Late Show with Stephen Colbert. A nossa única matéria-prima é a transcrição de um monólogo onde o Colbert aborda a suposta retirada abrupta do programa do Jimmy Kimmel do ar pela ABC. Uhum. E a alegação central que essa transcrição nos traz é forte, né? Essa retirada teria sido fruto de pressão política, vindo especificamente de uma figura importante da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, que seria ligada à administração Trump na época. Isso. Portanto, nossa missão aqui é desconstruir a narrativa que está nessa transcrição, certo? Queremos entender a sequência de eventos, como ela é descrita ali, os argumentos sobre censura, a alegada influência de interesses corporativos e as implicações para a liberdade de expressão. Tudo pela ótica exclusiva desse material, sem trazer nada de fora, só o que o relato nos conta. Perfeito. Então, vamos começar pelo que o material aponta como o gatilho, né? O estopim de toda essa situação. Ok, vamos lá então. O apresentador do programa original, o Colbert, ele começa o relato dizendo que o show do Jimmy Kimmel foi tirado do ar pela ABC, por tempo indeterminado. E ele não usa meias palavras, ele classifica isso logo de cara como censura flagrante, uma acusação bem direta. E o relato atribui a faísca inicial às supostas ameaças vindas do então presidente da FCC, um tal de Brendan Carr, identificado como ligado à administração Trump. A causa imediata, segundo essa narrativa, seriam comentários que o Kimmel fez sobre as reações públicas ao assassinato do Charles Kirk. Sim, o material indica que o Kimmel teria criticado o que ele viu como tentativas de pintar o assassino de um jeito específico, sabe? E de usar um evento trágico para ganhar pontos políticos. O Colbert, inclusive, destaca uma citação bem específica atribuída ao Kimmel. E qual seria essa citação, exatamente como está lá na transcrição? Olha, o texto que a gente tem registra o Kimmel dizendo assim: atingimos novos baixos no fim de semana com a turma maga tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo tudo o que podem para marcar pontos políticos com isso. É essa a fala. Entendi, e a reação oficial a essa fala, de acordo com o que o Colbert apresenta, esse Brendan Carr, da FCC, teria classificado os comentários como, e aqui eu cito, a conduta mais doentia possível. Uma descrição, nossa, bastante carregada, né? Pelo menos da interpretação que o material nos traz. Exato. E aqui o relato do Colbert introduz um elemento interessante. Ele mostra o trecho real do que o Kimmel disse. O argumento construído ali é que o conteúdo, na verdade, estava bem dentro do estilo normal do Kimmel, sabe? Uhum. O Colbert chega a fazer uma analogia curiosa, comparando a reação exagerada a, esperar algo picante na revista Playboy e encontrar apenas Jimmy Kimmel. Ah, entendi a piada. Ou seja, a narrativa que a gente está analisando argumenta que houve uma desconexão, gigante, entre o comentário em si e a intensidade da resposta oficial que ele teria causado. É um ponto-chave na construção do argumento do Colbert. Sem dúvida. E isso nos leva direto para a fase seguinte descrita no material. A pressão que teria sido exercida sobre as emissoras e, a resposta delas, né? Como essa escalada é mostrada. Bem, a transcrição menciona que o Brendan Carr, esse presidente da FCC, ele participou de um podcast. E nesse espaço ele teria sugerido que as emissoras locais, as que têm licença da FCC, deveriam revidar contra as gigantes que controlam a ABC, né? A Comcast e a Disney. Revidar. E como seria esse revidar, segundo o que está registrado lá? Que forma isso tomaria? O material atribui ao Carr a seguinte sugestão bem direta para as emissoras afiliadas. Ouçam,
Vamos preemptar, não vamos mais exibir Kimmel até que vocês resolvam isso. E aí, para adicionar um peso, ele teria concluído com uma frase que soa quase como, sei lá, um ultimato, né? Que frase? Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Nossa, pesado. E a interpretação que o Colbert dá no material é clara, então. Isso seria uma ordem velada vinda de alguém com poder sobre as licenças da ABC, sinalizando que o Kimmel tinha que ser punido pelos comentários. Exato. E é nesse ponto que o relato introduz uma ironia que ele considera bem significativa. O Colbert resgata um tweet do próprio Brandon Carr, mas de 2020. Nesse tweet mais antigo, o Carr defendia assim com força a sátira política, incluindo comediante de late night, memes da internet, como ferramenta essencial para cobrar responsabilidade dos poderosos. Que virada, hein? Pontada ali no material. O Carr teria escrito que calar esse tipo de discurso político, representaria uma séria ameaça às nossas liberdades. O Colbert, claro, no material, não perde a chance de brincar, né? Sugerindo que o Carr estava correndo o risco de se cancelar com essa aparente contradição. Essa justaposição é uma ferramenta retórica bem clara, usada no material para questionar a motivação por trás das ações mais recentes atribuídas ao Carr, né? Fica a dúvida no ar. Exatamente. E, seguindo a cronologia apresentada ali, a reação corporativa não teria demorado. Pouco tempo depois desses comentários do Carr no tal podcast, um grupo de mídia local chamado Nexstar, que o material descreve como dono de 32 afiliadas da ABC, anunciou publicamente que iria preampliar a série no futuro imediato. Tirar do ar, mesmo. E qual a justificativa dada pela Nexstar conforme citado no material que a gente tem? A justificativa registrada foi fortes objeções aos comentários recentes feitos por Kimmel. É isso. O Colbert, no relato, ainda faz uma piada com a pronúncia do nome Nexstar. Mas o ponto central é essa ação concreta, né? A retirada do programa por um grupo grande de afiliadas. O que nos joga direto na discussão sobre os possíveis interesses corporativos e a alegada influência política. Um tema que o material explora com bastante detalhe a partir daqui, né? Sim, aqui a narrativa apresentada fica ainda mais complexa, sabe? O Colbert, no material, ele sugere uma motivação bem específica para a decisão da Nexstar. Ele aponta o que chama de coincidência. A Nexstar estaria no meio de uma negociação de fusão gigante, esperando a aprovação justamente da administração Trump. A insinuação construída no relato é clara, então. Tirar o Kimmel do ar poderia ser lido como um gesto tipo de boa vontade, uma capitulação estratégica para facilitar a aprovação desse negócio bilionário. É isso que está sugerido. Exatamente. O material até levanta aquela pergunta retórica. Isso já aconteceu antes, mas aí o Colbert diz que foi instruído a não responder. É uma forma de reforçar a sugestão, sabe? Deixando a conclusão meio que implícita para o público que está assistindo. E a narrativa não para por aí em termos de conexões corporativas e políticas, né? Tem mais elementos nesse sentido sendo apresentados. Tem sim, segundo o relato, o Colbert argumenta que a própria Disney, que é a dona da ABC, também teria seus próprios interesses que a deixariam, digamos, vulnerável a pressões da administração. Ele menciona especificamente um acordo pendente da ESPN, que também é da Disney, para adquirir a NFL Network. Esse negócio também precisaria de aprovação do governo. Então, o argumento central que o material parece construir é que decisões sobre o que vai ou não vai ao ar não são tomadas num vácuo, assim, puramente editorial. Elas podem ser, e nesse caso a alegação é que foram influenciadas por uma rede bem complicada de relações corporativas, negócios pendentes e, claro, pressões políticas. O Colbert chega a usar uma analogia bem exagerada, até cômica, para ilustrar essa teia de influências. Ele mistura Disney, Pixar, a marca de doce Twizzlers, a gigante de defesa Lockheed Martin. É uma salada de empresas para pintar um quadro quase absurdo, mas que reforça a percepção dele sobre como são complexos os bastidores do poder. E o material dá alguma pista do que teriam sido as reações, as discussões internas na ABC e na Disney durante essa crise toda? Como foi lá dentro, segundo o relato? Dá sim. O relato do Colbert menciona reuniões de emergência, onde supostamente vários executivos teriam dito que o Kimmel, na verdade, não tinha cruzado nenhuma linha inaceitável com aqueles comentários. Essa era a visão interna, segundo a fonte.
Mas então por que a alegada hesitação ou a eventual retirada do ar por parte das afiliadas, se a cúpula achava que estava tudo bem? O material descreve um clima de medo. Medo intenso de retaliação por parte da administração Trump. O Colbert chega a citar uma fonte anônima de dentro da ABC que teria dito: eles estavam se borrando de medo o dia todo. É uma descrição bem gráfica da tensão interna, né? Conforme está relatado ali. Nossa, essa citação anônima, se for precisa, realmente adiciona uma camada de urgência e drama ao relato do Colbert sobre o clima interno. E ele ainda aproveita, claro, para fazer uma piada, né? Dizendo que isso provaria que a Disney é número 1 em streaming, fazendo um trocadilho com streaming de medo. Exatamente. Então, o quadro que o material pinta é esse. Comentário do Kimmel, reação forte da FCC, sugestão de boicote vindo de uma autoridade, ação de um grupo de afiliadas com interesses comerciais próprios e um suposto clima de pânico dentro da emissora-mãe. Tudo interligado nessa narrativa específica que a gente está analisando. Certo. E qual teria sido a versão ou a reação da própria administração Trump e do comissário Carr sobre esses eventos? Conforme consta na transcrição, eles ofereceram alguma justificativa diferente para tudo isso? O material menciona que, depois da decisão da Nexstar de tirar o Kimmel do ar, o Brandon Carr fez uma postagem defendendo a ação das emissoras. Ele teria argumentado que era importante as emissoras locais reagirem a uma programação da Disney que, na visão dele, não atende aos valores da comunidade. Essa foi a justificativa apresentada. Uma justificativa baseada em valores comunitários? E como o Colbert, lá no relato dele, contesta essa linha de argumento? Ele rebate dizendo que os valores da comunidade dele incluem fundamentalmente a liberdade de expressão. Para ilustrar, ele até brinca citando Alexander Hamilton e a famosa frase Hakuna Matata do filme O Rei Leão, da própria Disney. Entendi a ironia. E o material também cita o senador Chris Murphy, que teria se manifestado chocado com o que ele viu como um ataque flagrante à liberdade de expressão. Então, houve repercussão política, segundo o relato. E o relato também traz a perspectiva do próprio Trump sobre o assunto. O que ele teria dito? Sim, o material inclui um trecho de áudio atribuído ao Trump. Nesse áudio, ele reclama que as redes de TV e os programas noturnos só atacam Trump e faz uma afirmação bem forte. Eles não têm permissão para fazer isso, por causa das licenças de transmissão que essas emissoras têm. Essa afirmação sobre a permissão para criticar é bem forte mesmo. Qual o contra-argumento que o Colbert apresenta no material? O Colbert contrapõe, dizendo que, olha, programas de late night sempre fizeram comentários sobre o presidente no poder, desde, os primórdios da TV americana com Steve Allen. Ele até brinca que é por isso que a gente não ouve muitas piadas sobre presidentes mais antigos, como um tal de Chester A. Arthur. Faz sentido. O ponto dele é: criticar quem está na Casa Branca faz parte do DNA desse formato de programa. Sempre foi assim, segundo ele. E o material apresenta alguma coisa do ponto de vista do Colbert para sustentar a alegação de que essa retirada do Kimmel foi algo, digamos, premeditado ou intencional por parte da administração? Alguma prova disso? Aqui, o relato traz um elemento que ele considera bem crucial. O Colbert cita uma postagem feita pelo Trump 2 meses antes de toda essa confusão com o Kimmel estourar. Naquela ocasião, o Trump estava comemorando o suposto cancelamento do próprio Colbert, que na verdade era só uma piada interna do programa dele, e teria escrito textualmente: Jimmy Kimmel é o próximo a sair. Nossa! Isso levanta uma questão central na narrativa que ele constrói, né? Como Trump saberia disso com tanta antecedência? O relato do Colbert sugere que ou tinha um plano já em andamento, ou, ironicamente, talvez o Trump tivesse acesso a informações do futuro, tipo no filme De Volta para o Futuro. Exato. E além desse post específico, o material tenta colocar o episódio Kimmel dentro de um padrão de comportamento mais amplo. O Colbert lista outras ações anteriores atribuídas ao Trump contra veículos e profissionais de mídia que eram críticos a ele. Coisas como processos contra a ABC, CBS, New York Times e tentativas de cortar verba de emissoras públicas como a PBS e a NPR. Entendi. E a narrativa sugere que essa suposta pressão sobre a mídia não pararia com o Kimmel, teria mais gente na mira. É exatamente isso que o relato sugere.
O Colbert mostra uma postagem recente atribuída ao Trump na qual ele ataca diretamente outros 2 apresentadores de late night, o Jimmy Fallon e o Seth Meyers. Chama eles de perdedores totais na rede NBC, afirma que a audiência deles seria horrível e termina com uma instrução direta para a emissora. Faça isso, NBC, presidente DJT. Uau! Então, a conclusão que o Colbert apresenta é a de um esforço, assim, contínuo e direcionado para silenciar vozes críticas na mídia. Ele até encerra com uma nota de humor meio ácido, né? Especulando sobre um futuro podcast chamado Fired Force 5, reunindo os apresentadores que teriam sido demitidos. Precisamente. Essa é a sequência de eventos, as conexões e as alegações tal como foram apresentadas na transcrição do The Late Show que nós exploramos hoje. Toda a história é contada ali. Então, resumindo o que este material específico nos trouxe. A gente tem um relato bem detalhado que conecta comentários do Jimmy Kimmel a uma reação forte do então presidente da FCC, o Brandon Carr. A narrativa alega que o Carr usou a posição dele para exercer pressão tanto direta quanto indiretamente sobre as emissoras. Exato. E essa pressão, segundo o relato, culminou na decisão do grupo de afiliadas Nexstar de tirar o programa do ar, uma decisão que o material vincula diretamente a interesses corporativos, tanto da própria Nexstar quanto da Disney e ESPN, né? Ambas com negócios importantes que dependiam de aprovação da administração Trump na época. Fundamentalmente, o material que a gente analisou caracteriza toda essa cadeia de eventos como um ato de censura com motivação política. Ele contrapõe as ações descritas com declarações anteriores do próprio Carr sobre liberdade de expressão e com a longa tradição de sátira política nos Estados Unidos. E, importante, tenta enquadrar o episódio como parte de um padrão maior de hostilidade da administração Trump em relação à mídia, chegando a apontar até possíveis alvos futuros. E por que dedicar tempo a essa análise, baseada unicamente nessa fonte específica? Eu acho que ela nos oferece um estudo de caso, né? Conforme narrado pelo Colbert, sobre as dinâmicas que podem ser bem perigosas entre o poder político, os interesses econômicos gigantes das corporações de mídia e a autonomia editorial ou artística. Sem dúvida. A narrativa apresentada aqui, independentemente se a gente concorda ou não com cada interpretação feita pelo Colbert, ela levanta questões cruciais sobre como essas tensões podem, em tese, impactar o conteúdo que a gente consome e, por consequência, a saúde do nosso debate público. O relato ilustra bem a complexidade e as possíveis vulnerabilidades dessas relações. Então, para encerrar, vamos deixar uma provocação para reflexão que sai diretamente do cenário pintado por este material que a gente viu. Se a gente levar a sério as alegações apresentadas aqui sobre a influência de fatores políticos e corporativos nas decisões editoriais, que tipo de ferramentas ou, sei lá, critérios nós, como consumidores de informação, podemos desenvolver para tentar discernir onde termina o conteúdo que é genuinamente independente ou entretenimento crítico e onde pode começar uma programação talvez moldada por pressões externas como as que foram descritas nessa narrativa? É difícil saber, né? É uma linha tênue. Ou, colocando de outra forma, a partir do que foi exposto aqui, quais seriam as salvaguardas, se é que elas existem e funcionam de verdade, para proteger a crítica e a sátira na mídia de retaliações como as que foram detalhadas nesse relato que analisamos hoje? Existem essas proteções na prática? São perguntas que valem a pena a gente carregar conosco, sabe? Especialmente ao navegar por esse ecossistema de mídia tão complexo em que a gente vive hoje em dia. Fica aí a reflexão.